Obrigado, querido. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Lucas. Lucas, capítulo de número 11. Já está ligado, eu acredito. Água já tem, obrigado. Lucas 11, os versos de número, todos abriram aí, todos acharam? Onze, verso 1, até o verso de número 4, que diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja teu nome, venha teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Aprendendo a orar com Jesus, parte 3. Na série de sermões que estamos produzindo na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, conhecida como a oração do Pai Nosso. Esse é o nosso terceiro sermão. Amém? Mas antes de começar, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, louvamos por tudo que já nos tem permitido experimentar nesse lugar. Agora, vamos passar para um momento, Senhor, que é o ápice, Senhor, deste momento de celebração. É lermos a Tua Palavra e buscar, ó Deus, entender a Tua Palavra e extrair dela princípios, lições, para que no dia de hoje, na vivência cotidiana e diária da vida, possamos caminhar, ó Deus, revelando Teu Filho em nós. Então ajuda-nos, pelo poder do Teu Espírito, a falarmos de forma muito apropriada, de forma clara, objetiva, aos Teus filhos que aqui se encontram. E dai-nos, a mim e aos Teus santos filhos que aqui se encontram, a aprendermos do Senhor. Te pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como eu afirmei, e aí eu já quero de antemão dizer para os irmãos que eu não consegui fazer aquilo que eu havia dito aos irmãos que iria fazer, ou seja, que eu iria encerrar essa série de sermões com essa terceira parte. Eu iria tratar as 3 últimas proposições, aliás, o dai-nos, o pão cotidiano, o perdoa-nos as nossas dívidas e o livra-nos do mal, nesse último sermão. Mas, infelizmente, não me foi possível fazê-lo. Então, hoje, nós vamos novamente abordar apenas o dai-nos, o pão cotidiano. E se Deus nos ajudar, no próximo domingo nós finalizaremos com a 4ª parte desse sermão, falando sobre o perdoa-nos as dívidas, como temos perdoado aqueles que nos devem, e o livra-nos do mal. Amém?
Se Deus assim, ore por mim para que eu consiga ter o poder de síntese que muitos amigos meus, quando estão no púlpito, possuem. Amém, irmãos? E que eu ouça a voz da minha esposa também, quando me diz assim, filho, enxuga, né? Senhor, me conceda essa graça de ouvir a voz da minha esposa nesse sentido também. Amém, irmãos? Mas, deixado de lado essas questões, esse é o nosso terceiro sermão. Sermão esse que trata, como nós estamos afirmando, sobre a oração que Jesus ensina a seus discípulos. Ou seja, os discípulos olharam para a sua vida de oração, os discípulos olharam Jesus orando, perceberam que havia certas coisas que na vida deles faltava e que na vida de Jesus de oração era mais ampla, era mais bela, era mais... E trouxe ou conduziu-os a desejar, entender e compreender como é que desenvolve-se uma vida de oração tão vibrante, brilhante, intensa, como era a vida de Jesus. E eles chegam para Jesus e perguntam, e pedem, e suplica, ensina-nos a orar. Porque João ensinou os discípulos dele a orar. E nós também estamos aqui querendo aprender a orar, ou mais especificamente, nós também queremos crescer na comunhão, na percepção da conversa com Deus. E aí, irmãos, nos 2 últimos sermões que nós trabalhamos aqui, de forma muito pontual, eu não vou discorrer novamente sobre os pontos, mas apenas relembrá-los dos pontos, né, de forma pontual. Nós aqui trabalhamos que Jesus, no relato de Lucas, porque é o relato que nós estamos trabalhando do texto da oração. Lembra que essa oração ela está registrada em 2 momentos. Só tem 2 textos nos evangelhos que tratam da oração, onde é no evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, e aqui em Lucas, no capítulo de número 11. Então, Lucas apresenta uma relação de Deus para a nação de Israel, que é uma relação singular, é uma relação de intimidade. Quando Jesus convida os discípulos a, quando forem evocar o nome de Deus, quando forem se dirigir a Deus e chamar Deus, Jesus induz os seus discípulos a chamarem este Deus, no qual eles estão se relacionando, como Pai. A relação que Jesus estabelece no seu texto de Lucas, aqui, para os discípulos, é identificar, é chamar, é reconhecer esse Deus soberano como o nosso Pai, como o meu Pai. Uma relação pessoal, uma relação de experiência íntima com o Deus Criador. E essa é uma relação ímpar para aqueles que ouviam aquilo que Jesus estava falando e apresentando. Nós dissemos, nos referimos, que a comunidade de Israel entendia Deus como um pai, mas um pai da coletividade e não como um pai íntimo. Nós citamos o texto de Mateus, que Mateus começa a oração dizendo, Pai nosso, Pai da coletividade, Pai dos filhos de Israel, Pai dos homens, da nação. Mas Lucas apresenta uma perspectiva da individualidade, Pai, meu Pai. Estabelecemos também que existe na oração uma dimensão de louvor sobre quem é Deus, sobre seu caráter e sobre a sua essência. Quando Jesus, após fazer a evocação e conduzir os discípulos na identificação de Deus como um Pai, ele diz, santificado é o teu nome. Ou seja, Jesus apresenta aos discípulos para que quando eles estiverem no processo de oração, na caminhada de oração, eles possam olhar para Deus, que é Pai, e identificar e declarar e reconhecer que este Deus, que é nosso Pai, ele possui por essência, por atributos, santidade. O nome de Deus é santo. Não porque eu, porque você, porque nós, porque os discípulos oram na perspectiva de que o seu nome seja santificado. Dizer, Pai, santificado é o teu nome, é uma declaração de louvor sobre aquilo que Deus é em essência, santo. É um reconhecimento, é um louvor,
é uma confissão daquilo que Deus é. Em terceiro, trabalhamos uma ideia superficial que nós temos quando nós estamos falando sobre reino, porque essa é a terceira expressão, terceira proposição da oração. Pai, santificado o teu nome, e em terceiro, venha teu reino. E nós aqui trabalhamos muito especificamente no domingo passado sobre essa fragilidade, essa superficialidade que eu e que você possuímos quando nós nos referimos e falamos de reino. Reino, na realidade, é uma perspectiva que está fechada, única e exclusivamente dentro de uma ideia religiosa, e que não tem um desdobramento, pelo menos raciocinado, pelo menos pensado, meditado, para as expressões de realidade fora do contexto religioso. Não há entre nós quem esteja disposto a se submeter a um reinado, mas nós falamos com muita facilidade, com muita propriedade de reino dentro da igreja, sem entendermos, e nós dissemos que uma fala sem uma reflexão sobre isso, ela é seca, vazia. Deixa eu abrir um parêntese aqui. E eu não vou fazer indicações, que é para... Mas nós cantamos aqui, não cantamos? Nós cantamos uma música chamada Consagração, não é isso? Consagração. Nessa música Consagração, ela diz, declara, faz afirmação de que Deus é o quê? Criador. Você declara isso, você canta isso, você expressa isso na adoração e no louvor, sim ou não? Eu olhei para trás, sabe por quê que eu olhei para trás? Porque hoje de manhã, no café da manhã, estava eu, Caléu e Adassa. Sabe o que nós estávamos discutindo? Criacionismo e evolucionismo. Sabe quem estava defendendo o criacionismo? Sabe quem estava defendendo evolucionismo, big bangismo e coisas assim, teorias científicas? Quem? Adassa Caléu. Mas aqui está se cantando, Deus é criador. Você entende, irmãos, o que eu estou dizendo? Eu estou falando essas coisas aqui porque eu sei que depois nós vamos discutir e continuar mais essa discussão, porque essa discussão não parou, não se encerrou, a gente está nesse processo de conversa, de fala sobre isso, porque é o que eles têm aprendido na escola. Mas o que eu quero dizer é, existe às vezes um hiato sobre aquilo que a gente fala, canta, e aquilo que a gente vive, aceita, para fora do ambiente religioso. Você fala com muita propriedade de reino, súdito, servo, senhor, mas a realidade para fora não é de servo, de súdito, de reino, de monarquia, não é. Então nós trabalhamos aqui essa superficialidade de entendimento sobre isso. Nós falamos aqui que aquele que ora deve orar com reflexão. Aquele que ora deve orar com cognição raciocinada. Deve raciocinar sobre as coisas que está conversando com Deus, sobre as coisas que está apresentando a Deus, entendendo os efeitos que essas coisas podem apresentar na vida diária. O que é que, quando as palavras que eu uso na minha oração, se elas são refletidas, pensadas, analisadas. E em quarto lugar, estabelecemos que aqueles que oram com o entendimento, com um raciocínio, com uma cognição equilibrada, sobre Deus como um Pai, que Ele é santo, e que Ele é santo porque é sua essência, seus atributos. Não é porque nós oramos que Ele se santifica, mas é porque Ele é assim. Com o entendimento de que o seu reino virá, se estabelecerá.
que eu preciso caminhar neste mundo, não apenas com um discurso nos lábios de que sou súdito dele, que desejo o seu reino, mas que a minha vida, a minha prática é de insubmissão ao Senhor e ao Deus eterno, que é Rei. Então, aquele que ora deve orar, buscar com entendimento, entendendo que ser súdito de Deus no seu santo reino jamais colocará as suas demandas, os seus interesses, mesmo que sejam os seus interesses e as suas demandas básicas, na frente daquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós nos relacionemos com Ele como um Pai, entendendo que o seu nome é santo, entendendo que o seu reino virá, se estabelecerá. Só assim, quando este entendimento estiver sólido no nosso coração, é que o pão nosso virá, é que nós receberemos perdão de Deus, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e nós seremos livres do mal. Foi sobre isso que nós tratamos nos 2 sermões que pregamos nos 2 domingos passados. Agora, apesar de olharmos para a última parte, do Pai Nosso, aliás, eu quero convidá-los, não é apesar, desculpa, eu quero convidá-los a olhar agora para a última parte do Pai Nosso, ou seja, aquela parte do Pai Nosso que diz: dai-nos o pão cotidiano. Dai-nos o pão cotidiano. Mas eu quero convidá-los a olhar para esse dai-nos o pão cotidiano, tendo esse olhar, o olhar de que Deus é Pai, que seu nome é santificado, que o seu reino se estabelecerá, e que as minhas demandas, as minhas necessidades básicas, elas só serão supridas plenamente quando o reino de Deus for genuinamente, realmente, sinceramente, o anseio da minha alma. Agora, e quando ele se estabelecer, o reino precisa ser o anseio da minha alma, e ele precisa se estabelecer, a fim de que eu consiga experimentar ser suprido em todas as necessidades mais básicas para a minha vida. Agora, a pergunta aqui é: o que é que consiste essa seção de petições que estão na oração do Pai Nosso? Ou seja, que é encabeçada pela ideia de dai-nos o pão cotidiano. Será que o conteúdo dessa oração, a reflexão que se faz aqui na oração, é uma súplica para que a gente tenha acúmulo de coisas? Será que a reflexão aqui, a oração, a indicação aqui de dai-nos o pão cotidiano tem a conotação de uma proeminência, de uma importância, assim como a gente enxerga na grande maioria da experiência cristã? Porque a experiência cristã dos nossos dias, da atualidade, é uma experiência cristã que ora a Deus na busca do acúmulo de bens, que ora a Deus na perspectiva de ser bem-sucedido na vida, que ora a Deus na perspectiva de ser recebido, ou aceito, ou ter importância no meio dos seus, ser uma referência para os seus. Há sempre uma necessidade do homem de aparecer. Será que a oração do Pai Nosso, nas petições, tem alguma indicação sobre essas demandas tão latentes na alma?
Tiago, capítulo de número 4, verso de número 3, Tiago nos diz que nós pedimos, mas que nós pedimos mal. Nós precisamos aprender a pedir de forma correta, equilibrada, que seja a vontade de Deus. Agora, veja comigo, eu convido você a olhar como é que Jesus, ele ensina, ele conduz os seus discípulos sobre o processo da oração dentro do padrão das petições. Porque nós já vimos o padrão de Jesus conduzindo os discípulos no louvor e na evocação, no louvor, e pedir a Deus aquilo que é a vontade de Deus, ou seja, o estabelecimento de seu santo reino. Amém? Então nós já passamos por essas partes que são o quê? Que é o centro da vontade de Deus no processo da oração. Agora vamos para como Jesus induz, conduz, apresenta as petições que fazem referência à nossa experiência comum de vida, às nossas necessidades, aquilo que a gente precisa. Ora, quem não precisa de pão? Quem não precisa do alimento? Quem não precisa sentir-se perdoado? Seja por Deus, seja pela esposa, seja pelo esposo, seja pelo irmão, seja pelo parente, seja pelo amigo. Quem não se sente, não deseja ser perdoado, está em paz, consigo com o outro. Quem não almeja, quem não deseja, está livre da tentação, livre do mal, protegido dos intempéries, das dificuldades, das coisas que podem nos afligir. Quem não deseja? Todos nós desejamos. Então, como Deus conduz esse processo na vida dos discípulos? Primeiro, Jesus apresenta no verso de número 3, dai-nos o pão cotidiano. E aqui, irmãos, eu tenho uma informação para vos dar. A fome, por incrível que pareça, ainda é um flagelo na humanidade. A fome ainda é um flagelo sobre a humanidade. Deixa eu lhe trazer algumas informações. O índice global da fome, que é o IGF. O IGF é uma organização não governamental da Alemanha, em parceria com a ONU, ou seja, a Organização das Nações Unidas, que todo mundo conhece. Eles trouxeram uma pesquisa sobre os anos de 2021 e 2022. Ainda não tenho as informações de 2023, mas de 2021 a 2023, essas duas organizações, elas afirmaram que, preste atenção no número, irmão, 830 milhões de pessoas, 830 milhões de pessoas passam fome no mundo. Irmãos, 830 pessoas aproximadamente, os números mais exatos é 828 barra alguma coisa, mas eles arredondam para 830. Milhões de pessoas passam fome. Isso representa 9,8% da população mundial, que está na casa dos 7,88 bilhões de pessoas. Então, quase 10% da população mundial passa fome. É provável que não exista nenhuma preocupação que se eleve, que seja maior do que a preocupação entre os homens de ter o pão diário. É possível que não exista, no meio das suas muitas ocupações e preocupações, é possível que não exista uma preocupação que se eleve à nossa preocupação visceral de acordar de manhã e ter o que comer, de acordar de manhã e ter o que oferecer para os filhos,
Talvez os pais que aqui estão, os homens, chefes de família, talvez as mulheres aqui estão, as mães, as responsáveis pela casa, talvez os jovens já no processo de serem adultos e de estarem atravessando os seus primeiros momentos de vida apartados do apoio, do sustento do pai e da mãe, têm agora que lutar pelas suas vidas e pelos seus sustentos. Entendam que dia após dia, manhã após manhã, você se ocupa com o que vai comer. Você se ocupa com o que você vai colocar na mesa. Nós temos essa ocupação. Agora presta atenção. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 1, verso de número 19, Deus entregou diante do homem, lá no jardim, as frutas de toda a árvore para que ele se alimentasse. Quando Deus decidiu destruir a humanidade por causa da impiedade dos homens, lá em Gênesis 9, verso de número 21, e Deus mandou Noé adentrar numa arca com os animais, ele disse para Noé, no verso de número 21 do capítulo 9 de Gênesis, ele diz: ajunte toda espécie de comida que seja suficiente para o seu sustento e o sustento dos animais. Quem disse isso? Deus. Quando Deus retirou o povo do Egito e conduziu esse povo no deserto, durante 40 anos Deus alimentou a nação de Israel no deserto, mesmo nos tempos e nos dias em que Israel se rebelava contra o Senhor. Todos os dias, Deus enviava o pão do céu, o maná, que eles recolhiam pela manhã e era o sustento do seu dia. E é interessante, irmãos, que na primeira vez que o maná cai do céu, Moisés estabelece pela voz de Deus uma quantidade X. Eles deveriam colher 2 litros do maná por pessoa. Abrindo só um parênteses. E quando o maná veio, que eles começaram a colher, o texto bíblico diz que eles colheram, e alguns colheram mais do que 2 quilos, e outros colheram menos que 2 quilos. Só que, ao final, eles juntaram tudo, de forma que os que colheram pouco não tiveram falta, e os que colheram mais não tiveram em abundância. Foi o normal. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus supriu durante 40 anos, o povo de Israel no deserto. Deuteronômio, capítulo de número 29, verso de número 5 a 6, olha como é que está escrito o texto, só faz anotar e me escuta. Durante os 40 anos que vos fiz caminhar pelo deserto, disse ele, nem as vossas vestes, tampouco as sandálias dos vossos pés se gastaram. Não tivestes pão para comer, nem vinho para beber, nem outra qualquer bebida fermentada, a fim de que pudessem chegar à compreensão de que eu sou Yahvé, o vosso Deus? Não tivestes pão, sustento, todos os dias? Mateus, capítulo de número 6, versos 25 a 26, Mateus registra os ensinos de Jesus, orientando aos discípulos que Deus se ocupa com o sustento dos homens, mas, assim como Deus se ocupa com o sustento de toda a sua criação.
O texto bíblico diz: olhem para as aves, elas não colhem, não semeiam, Deus as alimenta. Não valheis muito mais vós? Jesus está dizendo, assim como Deus alimenta pássaros, assim como Deus alimenta os seres no mundo, na natureza, Deus também vos alimenta, Deus também vos sustenta. Preste atenção, irmãos. Você está dizendo, você pode me questionar, pastor, se Deus alimenta, se Deus sustenta, se Deus provê, por que 9,8% da raça humana passa fome? Por que 830 mil pessoas passam fome ainda hoje? Irmãos, escuta, apesar do cuidado, apesar da providência de Deus, apesar de Deus cuidar de forma perfeita de todas as demandas básicas que os homens precisam, sabe por quê, irmãos? Porque o texto bíblico diz que Deus faz levantar o sol sobre maus e bons. Porque o texto bíblico diz que Deus envia a chuva sobre a terra e que é Ele que faz a semente brotar no solo da terra. O texto bíblico diz que Ele foi que estabeleceu as estações do ano e vos deu a colheita, a plantação. Então, se Deus tem feito a chuva descer sobre a terra, se Deus tem feito a semente brotar no solo, se Deus estabeleceu as estações e elas funcionam perfeitamente, por que 830 pessoas, milhões de pessoas passam fome? Porque os homens, no seu pecado, na sua impiedade e na sua volúpia, têm feito outros homens sofrerem, para que eles próprios, possam acumular para si. Não é porque Deus não provê, mas é porque a raça humana afundada na impiedade, na maldade, no pecado, na volúpia, na gana assassina, se opõe sobre os fracos e os fazem passar necessidade. Deu para entender, irmãos? Agora, Jesus ensina aos discípulos, a despeito de todas essas coisas que eu vos apresentei, Jesus ensina a seus discípulos sobre o dever de orar, sobre o dever de colocar diante de Deus a súplica pelo pão diário. Presta atenção, irmãos, muito mais do que pedir o pão diário, eu quero que você preste atenção nisso. Jesus está ensinando os discípulos a pedir o pão diário, mas muito mais do que apenas pedir o pão diário, o pão todo dia, o trigo, o alimento, Jesus está lembrando aos discípulos da realidade. Quando Jesus diz, orem e peçam a Deus o pão cotidiano, além de induzi-los a pedir o pão cotidiano, Jesus está os lembrando de que o pão cotidiano é dado por Deus, que o sustento é dado por Deus. É Deus que provê, é Deus que mantém, Ele é o mantenedor de nossa vida e de nossa existência. Pedir ao Pai o pão cotidiano é compreender, é submeter, é ajustar todo o nosso orgulho, toda a nossa falsa noção de autonomia.
exercitar diariamente a súplica pelo pão diário é anular do nosso coração e da nossa mente uma falsa compreensão de que nós somos autônomos, que nós temos força, que nós temos poder, que nós somos capazes de prover com o nosso próprio braço o nosso sustento. Talvez você não tenha percebido, talvez você não tenha entendido, talvez você não tenha ponderado que a dinâmica das nossas vidas em ter um trabalho, em ser concursado, imprime no nosso coração. Entenda aí, irmãos, eu não estou falando que é errado o teu trabalho e que ser concursado, amém? Lute para ser concursado, trabalhe. Mas essas ações da nossa vida imprimem sobre nós, sabe o quê? A ideia de que eu tenho o pão porque eu trabalho. Quem me sustenta sou eu. Jesus está dizendo, quando você orar, você ora, peça a Deus o pão, para você lembrar que é Ele que te dá a força, o trabalho, a oportunidade e o recurso. Já disse aqui em um outro momento, algum tempo atrás, eu não sei o que é pedir o pão diário. Por quê? Porque eu trabalho, assim como a grande maioria aqui, trabalha e sabe que no final do mês vai receber o dinheiro. Você nem se preocupa. Chegou no final do mês, o dinheiro vai cair na conta. Então você não se preocupa. Talvez aqui, de uma experiência mais próxima que eu conheço, é o Joaquim e a Sandra, que dependem diariamente daquele recurso. A Socorro também, né, Socorro? Tem um comérciozinho ali, então depende diariamente do recurso que entra, para o pão chegar. Então, mais claramente se entende a ideia da dependência, a Socorro, a Sandra, o Joaquim. Mas eu e você, que temos o salário no final do mês, caindo na conta, a gente acha que está ali, aquele dinheiro está ali, por causa do nosso esforço, por causa da nossa capacidade. Jesus está dizendo, ore, e na sua oração se lembre que é Deus que te dá o pão. E esse pão é diário. Agora, dito isso, existe uma outra informação que é pertinente para a nossa reflexão aqui. E aí, essa outra informação, de certa forma, ela é um pouco mais técnica. Mas eu quero que você se atente aí, não se disperse. Aqui, gente, a informação é aqui. Joaquim vai cuidar lá do seu Lacerda, ele tem umas escadas, ele é um ancião, precisa de ajuda para passar ali, ok? Então, atenção aqui. Após passar essas informações aos irmãos, nós precisamos trazer à tona aqui algumas informações sobre o que Jesus está também querendo falar de forma mais aprofundada sobre pedir o pão cotidiano. Bem, de uma forma da superfície das informações, Jesus está dizendo, Deus nos sustenta. E quando você orar, ore pedindo o pão diário. Para quê? Para que você não esqueça que é Deus que nos sustenta. Esse pão que é o pão cotidiano, é o pão que você precisa para a sua subsistência. Mas ele não pode cair no esquecimento. A sua dinâmica, a sua prática, a sua experiência não pode cair no esquecimento. Mesmo no seu trabalho, mesmo nas suas capacidades, que é Deus que te dá o pão. Então, de forma superficial, a informação é essa.
mas de forma um pouco mais aprofundada, num nível um pouco mais abaixo, vamos pensar um pouco mais. E aí, para isso, eu quero dizer para vocês que existe vários instrumentos, várias ferramentas que nos ajudam a entender de forma mais plena e mais aprofundada um texto, certo? Que nos ajuda a entender um artigo, seja um artigo antigo ou um artigo moderno, um texto antigo ou um texto moderno, um texto jurídico, religioso, histórico, científico. Existem ferramentas que nos ajudam a nos debruçarmos sobre o texto e investigar esse texto, a fim de que consigamos extrair do texto aquilo que o texto está realmente dizendo. E o nome dessa ciência é crítica textual. Então, a crítica textual, ela se debruça sobre os documentos e interpreta os documentos para nós entendermos, ok? Parte da crítica textual tem a exegese e a hermenêutica, que são palavras mais comuns do nosso cotidiano. São ferramentas, entre outras ferramentas, que nos ajudam a entender o texto bíblico. Está acompanhando meu raciocínio aqui? Amém? Então eu estou dizendo, existe uma ferramenta que é a crítica textual. A crítica textual tem vários instrumentos que nos ajudam a entender o texto. Beleza. Entre os vários processos, eu estou falando de ferramentas, agora, o processo para entender, para compreender, para investigar, para analisar, para interpretar o texto, a sua compreensão, para ter a amplitude da sua interpretação, nós fazemos comparações de palavras. Ok? Irmãos, nada estranho, não se dispersa, olha para cá, não se dispersa. Nada mais estranho, nós estamos lidando com texto, sim ou não? Então, se nós estamos lidando com um texto, pode ser uma poesia, pode ser um artigo científico, pode ser uma literatura, sei lá, qualquer coisa, histórica, científica, qualquer coisa. Nós estamos lidando com palavras. Então, fazer comparações de palavras faz parte do processo de entender todo o texto. Ok. Entendeu isso? Massa, vamos para frente. O que eu estou querendo apresentar aqui, o que eu estou querendo dizer aqui é que Lucas, no seu texto, nesse texto aqui que nós estamos diante de nós, Lucas, capítulo de número 11, versos de número 1 a versos de número 4, nesse texto, a crítica textual, olhando, analisando, estudando, observou, comparou algumas palavras, e elas descobriram que Lucas usou uma palavra que, quando ela foi traduzida para o português, ela deu a ideia de cotidiano. Então, lá no texto original, a palavra lá que está referindo-se a cotidiano é uma palavrinha X, ok? Deu para entender? Beleza. Sabe o que é importante falar aqui? É que essa palavra, que foi traduzida para cotidiano, ela é uma palavra que só tem, e aí aqui é que é o pulo do gato. Essa palavra, ela só está registrada no Novo Testamento em 2 momentos. Quais são os 2 momentos? Mateus, capítulo 6, Lucas, capítulo 11. Não existe em nenhum texto das Escrituras essa palavra. Não existe em nenhum texto fora das Escrituras, nos documentos extrabíblicos, seja de história, seja de filosofia, seja de biografia, seja do que for. Não existe nenhum texto antigo que essa palavra que Lucas e Mateus usaram esteja presente. Aí a pergunta que esses caras fazem é, ora, se para mim entender um texto eu faço comparações de palavras para saber o sentido real dessas palavras, então, por exemplo, se eu encontro uma palavra X, para mim saber qual é o real sentido dessa palavra, eu vou olhar quantas vezes essa palavra foi
dita. Quantas vezes essa palavra foi representada? E aí eu olho, no contexto X, essa palavra significa isso. No contexto Y, essa palavra significa isso. No contexto tal, significa isso. Então eu olho o contexto semântico dessa palavra e a partir daí eu faço a tradução correta do que a palavra quer dizer. Está acompanhando? Só que não tem. Dois registros. Aí os caras perguntaram, por que Lucas? Por que Mateus usou uma palavra que não tem referências para a sua interpretação? Por que Lucas, por que Mateus usaram uma palavra tão rara para expressar cotidiano, dia a dia? Por que Mateus, por que Lucas usaram uma palavra? Se existia dentro do vocabulário, do vernáculo grego, uma amplitude de palavras para referir-se a dia, cotidiano. Então, Lucas poderia ter utilizado qualquer palavra que tinha dentro do seu contexto semântico a ideia de cotidiano, a ideia de dia a dia. Por que ele não fez isso? Será que Lucas, será que Mateus, ao ensinar o Pai Nosso e ao referir-se o pedido do pão cotidiano, fazendo referência dessa palavra tão rara, será que Lucas e Mateus não estavam querendo extrapolar no ensino de Jesus a ideia de cotidiano, a ideia de dia a dia? Será? Os caras estudaram. E eles chegaram, nos seus estudos, a um grande comentarista da história do cristianismo, conhecido dentro do cristianismo como São Jerônimo. Quem foi São Jerônimo? São Jerônimo nasceu em 320 e morreu em 400, aliás, em 347 e morreu em 420. Esse cara foi o primeiro indivíduo a traduzir a Bíblia grega para a língua românica ou para o latim. Esse cara, chamado Jerônimo, era um grande expositor bíblico, era um grande comentarista, um grande estudioso. Para você ter ideia, Jerônimo vivia numa caverna aos arredores de Jerusalém. A sua vida era consumida pela literatura, pelo estudo, pela interpretação dos textos e pela produção da tradução da Bíblia para a língua que era comum entre os romanos. Qual era a língua que se falava no Império Romano? Qual era, irmãos? Latim. E a Bíblia foi escrita em que língua? Grego. Então, só tinha acesso às escrituras quem? Os intelectuais que falavam grego. Então ele, tomado por esta compreensão, traduz a Bíblia para o latim. E sabe o que foi que Jerônimo disse? Jerônimo diz o seguinte, que nos seus estudos, consumido pelos estudos, pelos comentários e tal, Jerônimo achou um documento que era um evangelho antiguíssimo, escrito em hebraico. Esse documento, ele leva o nome de acordo com os hebreus. Era o documento, era um evangelho escrito em hebraico. Esse evangelho em hebraico foi a base para os evangelhos em grego. Você está acompanhando a informação? Sim ou não? Acompanha comigo. Jerônimo diz que antes da escrita em grego, a língua que se falava na época de Jesus, antes disso, havia um evangelho escrito na língua dos judeus, em hebraico. E aí, irmãos, esse evangelho, no capítulo, pode-se dizer assim, ou no texto que Jesus ensina a oração do Pai Nosso,
Jerônimo encontrou uma palavra em hebraico que se refere ao pedido do pão nosso, o pão de cada dia, dai-nos o pão hoje. Ele encontrou uma palavra que refere-se, que identifica, que interpreta aquele termo como: dai-nos hoje o pão para amanhã. Acompanha meu raciocínio. Em hebraico, escrita original, quando Jesus pronunciou o sermão no Pai Nosso, a palavra lá, que foi interpretada por cotidiano na nossa língua, em hebraico, ela tem um sentido de: dai-nos hoje o pão hoje para amanhã. Ok? Ou seja, Jerônimo está indicando na oração do Pai Nosso que o pedido pelo pão cotidiano tem implicações temporais, dai-nos o pão hoje, mas também tem implicações escatológicas, tem aplicações para o futuro. Dai-nos o pão hoje, para amanhã. Irmãos, presta atenção, para você fazer o link. Jesus está ensinando o Pai Nosso, e Ele diz: Pai, santificado é o Teu nome, vem o Teu reino. Presta atenção, vem o Teu reino. O Teu reino é para quando? Vem, é para quando? Para o futuro. Ele está pedindo: vem, para o futuro. Ele não vai chegar agora, ele está esperando ele chegar, é para o futuro. Eu quero que ele aconteça agora, mas eu estou pedindo, agora eu não estou com ele, então a minha espera é que o reino venha quando? No futuro, seja um futuro imediato, seja um futuro para frente. E imediatamente Jesus anunciar, Jesus indicar, Jesus explicar para os seus discípulos que eles devem buscar o reino, suplicar o reino. Jesus disse assim: agora peçam o pão cotidiano para desfrutá-lo amanhã. Amanhã onde? No reino. Irmãos, entende? O que Jesus está dizendo para os discípulos de forma mais aprofundada, superficialmente peça o pão diário e entenda que o pão diário é dado por Deus. Mas de forma mais profunda, o que Jesus está dizendo peça o pão que te sustenta hoje até o estabelecimento do reino. E este pão que te sustenta até o estabelecimento do reino é o pão que no reino será servido. Ou seja, Jesus está conduzindo os seus discípulos a ter uma percepção de que eles devem orar para serem alimentados pelo pão que desceu do céu. O pão que lhes sustentará hoje, amanhã e por toda a eternidade. Por isso que Lucas e Mateus extrapolam a ideia do cotidiano quando eles usam aquela expressão em grego. Porque eles não queriam referir-se apenas à vida cotidiana, mas uma experiência de alimentar-se do pão que veio dos céus. Você lembra do texto que nós lemos aqui no começo? João, capítulo de número 6. Para encerrar, João, capítulo de número 6. O começo do capítulo de número 6 é Jesus fazendo o quê? Multiplicando pães. Anote aí o capítulo 6 para você ler em casa. O começo do texto de João, capítulo 6, é Jesus fazendo o milagre da multiplicação dos pães. Ou seja, Jesus mostrando
para o povo que Deus sustenta-os no dia cotidiano, na vida prática e cotidiana. Deus provê. Só que, um pouco mais à frente, Jesus fala sobre trabalhar, buscar, não o pão que perece, mas o pão que desce dos céus. E um pouco mais embaixo, ele diz: Ele, Jesus, é esse pão. E tem dado a cada um de nós comer da sua carne e beber do seu sangue. Porque quem bebe da sua carne, quem bebe da sua carne é brincadeira, né? Quem come da sua carne e quem bebe do seu sangue, desfrutarão da vida eterna em seu santo reino. Finalizo aqui. Você entendeu isso, irmãos? Eu sei que em alguns momentos alguém ficou voando. Eu olhava aqui enquanto eu estava falando e eu via no semblante algumas pessoas voando. Mas eu aconselho você a ver de novo essa mensagem que vai ficar gravada e a pensar se essas coisas fazem sentido. Agora, para finalizar, a nossa aplicação básica. Lembra, irmãos? Nunca, em hipótese alguma, nós poderemos permitir que esse mundo imprima sobre nós uma compreensão de que nós temos a força e o poder e as capacidades necessárias para nos sustentarmos. É Deus que nos dá todas as coisas. Como nós cantamos aqui, Ele é o Criador. Foi Ele que estabeleceu os firmamentos. Foi Ele que disse, com o poder de sua palavra, haja e ouve. Foi Ele que estabeleceu leis, e essas leis são preservadas pela sua glória, força e palavra e vontade, para que as estações do ano possam produzir condições na vida da terra, alimento, sustento. Irmãos, você pode ser o maior químico, o maior físico, você pode ter o maior estudo, doutorado, pós-doutor, seja lá o que for. Você pode até observar de forma minuciosa, microscópica, molecular, uma semente nascendo. Mas você não consegue produzir isso. Você não consegue produzir. Você não consegue criar, nós não conseguimos criar uma semente que produza. Deus é o que sustenta. Deus é que faz com que do solo, brote a semente. Para que nos sustente. Não percamos isso de vista, de forma alguma. Não percamos. Segunda coisa, irmãos. Todas as vezes que você orar, e todas as vezes que você for conduzido, induzido, levado pela necessidade básica da vida, de apresentar orações ao Senhor, pedindo o sustento da vida, faça. Mas faça com a percepção de que o pão que você come hoje pode sustentar teu corpo hoje, mas já já ele é levado para o ventre e é conduzido, expelido pelo teu corpo como excremento. Mas que Cristo nos indica, nos conduz, nos alerta, nos chama a pedir por um pão que é eterno.
e que pode nos dar a vida eterna. Espero que isso tenha feito sentido para você. Chamar o Joaquim para orar e encerrar esse momento. Ó Deus, nós mais uma vez queremos agradecer o Senhor, tudo que o Senhor nos permitiu vivermos esse dia, Senhor, desde o café, desde a oração inicial, todos os momentos, os cânticos, as canções. Ó Deus, a palavra que foi mais uma vez exposta, tudo isso, Senhor Deus, é para nos lembrar, ó Deus, aquilo que facilmente nós esquecemos no cotidiano da vida, que tudo vem do Senhor. É o Senhor que nos permite todas as coisas. Queremos agradecer e pedir que o Senhor nos ensine a orar. Ó Deus, que além do pão diário, cotidiano, que nos sustenta, Senhor, possamos pedir o pão, possamos pedir a porção que alimenta a alma, o espírito e nos conduz à eternidade com Deus. É a oração, é a súplica que eu te faço, hoje e sempre. Amém, amém.